Você já se perguntou até onde iria por dinheiro? Até que ponto o desejo por uma vida melhor pode cegar alguém, levando-a a escolhas que mudam tudo? Esta é a história de Ana, uma jovem de 22 anos nascida em uma cidadezinha à beira-mar no Brasil, onde as ondas sussurram promessas de liberdade. Mas a vida é dura como o sol escaldante do meio-dia. Ana cresceu sonhando com algo maior, algo que a tirasse da poeira das ruas, de paralelepípedos e da simplicidade de sua casa de telhado baixo. E então, como num conto de fadas torto, ela recebeu uma proposta que poderia transformar seus sonhos em realidade, ou destruí-la completamente. Quer saber como tudo começou? Então aperte o play, mergulhe nessa história e não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem por aí. Ana acordava todos os dias ao som das gaivotas e do mar batendo contra as rochas na praia de Itacaré. A casa onde vivia com os pais era simples, com paredes de alvenaria descascada e um quintal onde galinhas ciscavam sob o sol. A vida ali era calma, mas para Ana era sufocante. Ela via as amigas da infância, uma a uma, deixando a cidade para buscar algo melhor em Salvador ou São Paulo. Algumas voltavam nas férias, exibindo roupas novas, celulares caros e histórias de uma vida que Ana só conhecia pelos vídeos no Instagram. Um dia vou ter isso tudo, ela murmurava para si mesma, enquanto varria o chão de terra batida da varanda. Seu maior sonho era viver numa casa com piscina, tomar café da manhã com vista para o mar e nunca mais se preocupar com as contas no fim do mês. Ana era bonita, disso ninguém duvidava. Seus cabelos cacheados caíam em ondas escuras até os ombros, e seus olhos castanhos pareciam carregar um mistério que fazia os homens da cidade virarem a cabeça quando ela passava. Em Itacaré, as oportunidades eram escassas, e o trabalho como garçonete no bar da praia mal pagava o suficiente para ajudar os pais com as despesas. Foi numa dessas noites quentes, enquanto servia caipirinhas aos turistas, que Ana conheceu o Sr. Carlos. Carlos era um homem de 60 anos, mas sua presença exalava autoridade e riqueza. Ele chegou ao bar com um grupo de amigos, todos rindo alto e pedindo garrafas de cachaça artesanal. Vestia uma camisa de linho branca, desabotoada no peito, e um relógio dourado brilhava em seu pulso. Ana notou o jeito como ele a olhava, não com a grosseria dos homens locais, mas com uma curiosidade que a fez sentir-se especial. Ele deixou uma gorjeta generosa e, antes de ir embora, pediu o número dela. Você parece uma garota especial, Ana. Quem sabe não nos vemos de novo, disse ele com um sorriso que misturava charme e segurança. Ana hesitou, mas algo na voz dele e saúde como o hastiou. Nos dias seguintes, Carlos começou a mandar mensagens. Ele contava histórias de sua vida em São Paulo, onde possuía uma rede de imóveis para aluguel e uma mansão que, segundo ele, fazia qualquer um se sentir em um filme de Hollywood. Ana ria, imaginando-se andando por corredores de mármore, mas uma parte dela sentia um frio na espinha. Carlos era mais velho que seu pai, com cabelos grisalhos e rugas marcadas pelo tempo. Ainda assim, ele era gentil, atencioso e prometia a ela um futuro que ela nunca ousara sonhar. Você não precisa mais servir mesas, Ana. Venha comigo e eu te dou o mundo, ele disse numa ligação, enquanto Ana olhava o mar escuro pela janela de seu quarto. A proposta de casamento veio rápido, após apenas 2 meses de conversas. Carlos apareceu em Itacaré com um carro preto brilhante, estacionando na frente da casa dela como se fosse o dono da cidade. Um vestido de seda que custava mais do que Ana ganhava em um ano, um par de brincos reluzentes e uma promessa. Case comigo, Ana, você vai viver como uma rainha. Os pais dela, encantados com a ideia de uma filha casada com um homem rico, a incentivaram. É a sua chance, filha. Não deixe passar, disse a mãe enquanto arrumava o cabelo de Ana para o jantar com Carlos. Mas Ana sentia um vazio. Ela queria o dinheiro, a segurança, a vida que via na TV. Mas algo dentro dela sussurrava que aquele caminho não seria tão simples. Quando Ana chegou à mansão de Carlos em São Paulo,
seus olhos se arregalaram. A casa era um sonho, uma construção moderna com janelas de vidro do chão ao teto, uma piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte e um jardim tropical repleto de palmeiras. O interior era ainda mais impressionante. Com móveis de madeira polida, lustres de Ana caminhava pelo salão principal, sentindo o chão frio de mármore sob os pés, e não conseguia acreditar que aquele lugar seria seu lar. Carlos a observava com um sorriso satisfeito. "O que achou, minha querida? É tudo seu agora", ele disse, apontando para o espaço ao redor. Ana sorriu, mas seus olhos vagavam, tentando absorver cada detalhe. Era exatamente como ela imaginava a vida dos ricos. Mas havia algo frio naquele luxo, algo que a fazia sentir-se uma estranha. Enquanto Carlos a guiava pela casa, mostrando o home theater, a cozinha equipada com eletrodomésticos importados e o quarto principal com uma cama digna de um hotel 5 estrelas, Ana tentava se convencer de que havia feito a escolha certa. Mas então Carlos mencionou algo que a pegou desprevenida. "Você vai conhecer meu filho, Diego, em breve. Ele tem 27 anos, trabalha em uma agência de publicidade. É um bom rapaz, mas um pouco reservado." Ana congelou por um instante. "Filho?" Ela tentou esconder a surpresa, mas sua mente já começava a girar. Como seria viver com um estranho que provavelmente a veria como uma intrusa? Naquela noite, Ana se sentou no sofá de couro macio, segurando uma taça de vinho que Carlos havia servido. Ele estava ao lado dela, contando histórias de seus anos como empresário, de como construiu sua fortuna alugando imóveis na capital. Sua voz era calma, mas havia um tom de orgulho que Ana achava quase infantil. Ela assentia, fingindo interesse, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Quem era Diego? Como ele reagiria a ela? E, acima de tudo, será que ela conseguiria ser feliz ali, tão longe de Itacaré, ao lado de um homem que, apesar de gentil, parecia pertencer a um mundo completamente diferente do dela? Enquanto Carlos falava, Ana deixou seu olhar vagar pela sala. As cortinas de linho balançavam com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Ela sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. De repente, ouviu o som de uma chave girando na porta da frente. Seu coração acelerou. Carlos parou de falar e olhou para onde olhou para a entrada com um sorriso. "Deve ser o Diego", ele disse, levantando-se do sofá. Ana segurou a taça com mais força, sentindo o peso daquele momento. Quem quer que fosse Diego, ela sabia que sua chegada marcaria o início de algo novo, e talvez perigoso. Enquanto a porta se abria lentamente, Ana prendeu a respiração, seus olhos fixos na figura que estava prestes a entrar. A porta da mansão se abriu com um rangido suave, e Ana sentiu um nó se formar na garganta. Seus dedos apertaram a taça de vinho, o líquido vermelho tremendo levemente enquanto ela tentava manter a compostura. O homem que entrou não era apenas um estranho. Era Diego, o filho de Carlos. Ele era alto, com ombros largos que preenchiam o paletó azul marinho, o cabelo curto e bagunçado de quem acabara de sair de um longo dia de trabalho. Seus olhos, de um castanho intenso, varreram o ambiente antes de se fixarem em Ana. Por um instante, o tempo parou. Havia algo na maneira como ele a encarava. Não era curiosidade nem simpatia, mas uma mistura de desdém e desconfiança que fez Ana sentir um arrepio na espinha. "Então você é a nova esposa do meu pai?" perguntou Diego, sua voz grave cortando o silêncio. Ele jogou as chaves do carro na mesa de entrada e cruzou os braços, sem se preocupar em esconder a ironia. Carlos, ainda com um sorriso caloroso, deu um passo à frente. "Diego, meu filho, esta é Ana, sua nova madrasta, suponho." Ele riu, tentando aliviar a tensão, mas Ana percebeu o desconforto nos olhos de Diego. Ela se levantou, alisando o vestido justo que abraçava suas curvas, e estendeu a mão. "Seu pai falou muito de você." Sua voz era doce, mas ela sabia que o sorriso que exibia era mais uma armadura do que uma saudação genuína. Diego olhou para a mão estendida de Ana,
Hesitou por um segundo e então a apertou brevemente com uma força que parecia dizer mais do que palavras. Eu aposto que ele falou. Ele soltou a mão dela e se virou para Carlos. Estou cansado, pai. Vou subir. Sem esperar resposta, ele pegou suas chaves e desapareceu escada acima, deixando um silêncio constrangedor no ar. Carlos suspirou, voltando-se para Ana com uma expressão de desculpas. Ele é assim mesmo, Ana. Não leve para o lado pessoal. Diego é complicado. Perdeu a mãe cedo, sabe? Isso o deixou meio fechado. Ana assentiu, forçando um sorriso, mas por dentro sua mente girava. Diego não era apenas reservado, ele a via como uma invasora. Nos dias seguintes, Ana tentou se adaptar à vida na mansão. Os quadros modernos nas paredes, o som suave do sistema de som embutido, tocando bossa nova, o aroma de café fresco que a empregada preparava todas as manhãs. Carlos era generoso, enchendo-a de presentes, um colar de pérolas, uma bolsa de grife, sapatos que brilhavam como se fossem feitos de estrelas. Ele a levava para jantares em restaurantes chiques nos jardins, onde garçons serviam pratos com nomes que Ana mal conseguia pronunciar. Mas apesar de tudo, ela sentia um vazio. Carlos era gentil, mas suas mãos enrugadas, seu jeito lento de caminhar, a maneira como ele falava sobre o passado em vez do futuro, tudo isso a lembrava da distância entre eles. Enquanto explorava a casa, Ana começou a perceber que Diego era uma sombra constante. Ele aparecia nos momentos mais inesperados, saindo do quarto com uma camisa social desabotoada, revelando o peito definido, ou tomando café na varanda com óculos de sol que escondiam seus olhos. Diego mal falava com ela, respondendo às tentativas de conversa com monossílabos ou olhares que a faziam sentir pequena. Uma manhã, enquanto Ana arrumava flores no vaso da sala, ele passou por ela carregando uma pasta de couro. Você parece bem à vontade aqui, disse ele com um tom que misturava sarcasmo e curiosidade. Ana ergueu o queixo, decidida a não se deixar intimidar. Por que não estaria? Esta é minha casa agora. Diego riu, um som curto e seco. Sua casa é? Vamos ver quanto tempo isso dura. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Ana com o coração disparado. As palavras de Diego ficaram ecoando na cabeça dela. Ele a via como uma oportunista, uma garota de cidade pequena que havia fisgado um homem rico. E no fundo, Ana sabia que ele não estava totalmente errado. Ela havia aceitado Carlos pelo dinheiro, pela promessa de uma vida sem preocupações. Mas estar ali, sob o teto dele, com Diego a observando como um falcão, ainda assim, algo nela se recusava a recuar. Se Diego achava que podia assustá-la, estava enganado. Ela não era mais a garota tímida de Itacaré. Decidiu que precisava enfrentá-lo, mostrar que não era apenas uma esposa de fachada. Uma tarde, enquanto Carlos estava no escritório revisando contratos, Ana resolveu dar um passo além. Vestiu um vestido leve, de tecido quase transparente, que realçava cada curva de seu corpo. O sol da tarde entrava pelas janelas, banhando a sala em tons dourados, e ela sabia que Diego estava em casa. Desceu para a cozinha, onde ele lia algo no celular, e começou a preparar um suco de maracujá, movendo-se lentamente, deixando o tecido do vestido deslizar contra sua pele. Diego ergueu os olhos. E por um instante, Ana sentiu o peso daquele olhar. Era diferente do de Carlos. Não havia ternura, mas uma intensidade que a fez estremecer. Quer um suco? Ela perguntou com um sorriso provocador. Diego franziu a testa, claramente desconcertado. Estou bem. Sua voz era firme, mas Ana notou como seus dedos apertaram o celular com mais força. Ela se aproximou, apoiando-se na bancada, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. Você não gosta de mim, né? Pode falar a verdade. Diego a encarou, seus olhos percorrendo o rosto dela antes de descerem, por uma fração de segundo, para o decote do vestido. Ele desviou o olhar rapidamente, pigarreando. Não é questão de gostar ou não, é que, eu sei por que você está aqui. Ana inclinou a cabeça,
deixando o cabelo, deixando o cabelo cair sobre um ombro. E por que você acha que estou aqui, Diego? Ele se levantou, a cadeira arranhando o chão. Você sabe a resposta. Não me faça perder tempo. Ele saiu da cozinha, mas Ana percebeu algo novo em sua postura. Uma hesitação, como se ele estivesse lutando contra algo que não queria admitir. Naquela noite, enquanto Ana se deitava ao lado de Carlos, o velho adormecido com a respiração pesada, a maneira como ele a olhava, o tom áspero de sua voz, o jeito como seus músculos se moviam sob a camisa, tudo isso a deixava inquieta. Carlos era gentil, mas suas mãos tremiam ao tocar nela, e seus beijos tinham o peso de anos que Ana não compartilhava. Diego, por outro lado, era jovem, vibrante, cheio de uma energia que fazia o sangue de Ana correr mais rápido. Ela sabia que era perigoso, que pensar nele daquela forma era como brincar com fogo. Mas deitada no escuro, com o ronco de Carlos ao fundo, Ana deixou sua mente vagar para um lugar que ela sabia que não deveria. Seus dedos traçaram o contorno do lençol e um sorriso lento se formou em seus lábios enquanto imaginava o que poderia acontecer se ela cruzasse aquela linha invisível. A escuridão do quarto envolvia Ana como um véu, mas seus pensamentos, o ronco pesado de Carlos ao seu lado, era como um lembrete constante do abismo entre eles, um vazio que nem os lençóis de seda da cama king size podiam preencher. Ela fechou os olhos, mas a imagem de Diego, com seu olhar cortante e o corpo delineado pela camisa desabotoada, insistia em invadir sua mente. O confronto na cozinha naquela tarde havia deixado um gosto agridoce. A hostilidade dele era clara, mas havia algo mais, um brilho fugaz nos olhos que traía uma luta interna. Ana mordeu o lábio, sentindo o coração pulsar mais rápido. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o perigo tinha um sabor que a atraía como o canto de uma sereia. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas da mansão, banhando o chão de mármore em tons dourados. Ana desceu para o café da manhã, vestindo um robe leve que deixava entrever a silhueta de seu corpo. Carlos já estava à mesa, folheando um... Bom dia, minha querida, ele disse, erguendo os olhos com um sorriso. Dormiu bem? Ana assentiu, forçando um sorriso enquanto se servia de uma xícara de café preto. Como um anjo, respondeu, mas sua atenção estava na escada, esperando que Diego aparecesse. Ele não veio. A ausência dele era quase tão incômoda quanto sua presença, como se ele soubesse exatamente como mantê-la na corda bamba. Decidida a não deixar Diego dominar seus pensamentos, Ana resolveu se ocupar. Carlos mencionara que iria ao centro de São Paulo para uma reunião com seus advogados, deixando-a sozinha na casa pela maior parte do dia. Aproveite para conhecer melhor a casa, Ana. Ou vá ao shopping, compre algo bonito. O cartão está na sua bolsa? Disse ele, beijando sua testa antes de sair. Ana sorriu, mas por dentro sentia uma pontada de culpa. Carlos era generoso, quase ingênuo, e isso a fazia se perguntar se estava ainda assim, a ideia de ficar sozinha com Diego na mansão a enchia de uma expectativa perigosa. Com Carlos fora, Ana decidiu explorar a casa com mais calma. Ela caminhou pelo jardim, onde o som da água da piscina se misturava ao canto dos pássaros. Tocou as pétalas de uma orquídea roxa, imaginando como seria viver ali para sempre, livre das preocupações que a perseguiam em Itacaré. Mas a imagem de Diego voltava, teimosa, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ela voltou para dentro, subindo até o segundo andar, onde ficava o escritório de Carlos. A porta estava entreaberta e Ana hesitou antes de entrar. A curiosidade venceu. Lá dentro encontrou pilhas de documentos, fotos antigas e uma estante cheia de livros que pareciam nunca ter sido tocados. Em uma das fotos, viu Carlos mais jovem, ao lado de uma mulher sorridente e um menino que só podia ser Diego. A semelhança era impressionante. Ana sentiu um aperto no peito, como se estivesse invadindo um passado que não lhe pertencia. Foi então que ouviu passos atrás dela. O que você está fazendo aqui? A voz de Diego era fria, cortando o ar como uma lâmina. Ana se virou, surpresa, quase deixando a foto cair. Ele estava na porta,
com uma camiseta justa que marcava os músculos do peito e braços, o cabelo ainda úmido de um banho recente. Eu só estava olhando, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Diego deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Olhando o quê? O passado do meu pai? Ou tentando encontrar algo para vender quando ele não estiver mais aqui? As palavras eram venenosas, e Ana sentiu o rosto queimar. Você não sabe nada sobre mim, retrucou, cruzando os braços para esconder o tremor nas mãos. E você acha que sabe tudo sobre mim, Diego? Ele riu, mas não havia humor em seu rosto. Eu sei o suficiente. Garotas como você vêm e vão. Meu pai já teve outras, assim o dinheiro dele. Ana deu um passo em direção a ele, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Você acha que é tão diferente assim? Pelo menos eu sou honesta sobre o que quero. Diego ergueu uma sobrancelha, claramente desconcertado pela ousadia dela. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de eletricidade. Ana podia sentir o calor do corpo dele, o perfume amadeirado que exalava de sua pele. Seus olhos desceram por um instante, notando a forma como a camiseta se ajustava ao torso dele, e ela mordeu o lábio, lutando para manter o controle. Você é boa nisso, não é? Jogar esse jogo de sedução, disse Diego, a voz mais baixa agora, quase um murmúrio. Ana sorriu, inclinando a cabeça. E você é bom em fingir que não está olhando? Antes que ele pudesse responder, ela passou por ele, roçando o ombro contra o dele de propósito. Diego ficou parado, os punhos cerrados, como Ana sentiu o coração disparar enquanto descia as escadas, sabendo que havia plantado uma semente que poderia crescer ou destruí-los. Naquela noite, Ana decidiu cozinhar algo especial, uma tentativa de mostrar a Diego que ela não era apenas uma caçadora de fortunas. Preparou uma feijoada, o prato que sua mãe fazia nos domingos em Itacaré, enchendo a casa com o aroma de feijão preto, linguiça e louro. Quando Diego desceu, atraído pelo cheiro, ele parou na porta da cozinha, hesitante. "O que é isso?" perguntou com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. "Comida de verdade", respondeu Ana, mexendo a panela com uma colher de pau. "Senta aí, experimenta. Ou você prefere continuar me julgando sem nem tentar?" Diego hesitou, mas acabou se sentando, aceitando o prato que ela colocou à sua frente. Enquanto ele comia, Ana o observava, notando cada movimento. A forma como seus dedos seguravam o garfo, o jeito nada mal, ele admitiu, relutante. Ana sorriu, sentando-se à frente dele. "Viu? Não sou só uma cara bonita." Diego a encarou. E por um instante ela pensou ter visto um lampejo de algo diferente em seus olhos. Talvez respeito, talvez algo mais. Mas ele logo desviou o olhar, terminando a comida em silêncio. Quando terminou, levantou-se, deixando o prato na pia. "Obrigado, mas isso não muda nada", disse, antes de subir novamente. Ana ficou sozinha na cozinha, o silêncio da casa pesando sobre ela. Ela sabia que Diego era um desafio, mas isso só a fazia querer mais. Cada palavra áspera, cada olhar de desprezo, era como um convite para continuar o jogo. Ela lavou os pratos lentamente, o som da água caindo na pia, misturando-se aos seus pensamentos. A feijoada não havia conquistado Diego, mas havia aberto uma fresta. E Ana estava determinada. Enquanto secava as mãos, ela olhou para o reflexo na janela da cozinha, vendo seu próprio sorriso refletido contra o vidro escuro. Era um sorriso de quem sabia que o próximo passo seria decisivo. O reflexo de Ana na janela da cozinha desapareceu quando ela apagou a luz, deixando a casa mergulhada em um silêncio que parecia pulsar com seus próprios segredos. O sorriso que ela viu no vidro ainda ecoava em sua mente, uma mistura de ousadia e antecipação. A feijoada não havia derretido o gelo de Diego, mas Ana sentia que havia acendido uma faísca, por menor que fosse. Enquanto subia as escadas, os pés descalços tocando o mármore frio, ela imaginava os próximos passos. Diego era um enigma, um desafio que a atraía mais do que ela gostaria de admitir. E naquela noite,
Com Carlos dormindo profundamente no quarto ao lado, Ana decidiu que não recuaria. Os dias seguintes, Carlos estava mais ocupado, viajando para reuniões em Campinas e deixando Ana com tempo demais para pensar. A mansão, com seus corredores amplos e janelas que refletiam o céu de São Paulo, parecia um palco perfeito para o jogo que Ana começava a jogar. Diego, por sua vez, mantinha a distância, mas Ana notava os olhares furtivos que ele lançava quando achava que ela não estava prestando atenção. Era como se uma corrente invisível os conectasse, mesmo contra a vontade dele. E Ana, com sua determinação afiada, sabia exatamente como puxar essa corrente. Uma noite, Carlos anunciou que ficaria fora por 2 dias, supervisionando a reforma de um dos seus imóveis. "Você vai ficar bem, não é, querida?" perguntou ele, ajustando a gravata, enquanto Ana o ajudava a fechar a mala. Ela sorriu, inclinando-se para beijar sua bochecha. "Claro, amor, vou cuidar da casa, não se preocupe." Mas enquanto o carro de Carlos desaparecia pela entrada era a oportunidade que ela esperava. Diego estaria em casa, e ela não pretendia desperdiçar a chance de quebrar as barreiras que ele insistia em erguer. Naquela noite, Ana escolheu com cuidado o que vestir. Um vestido preto simples, mas justo o suficiente para destacar a curva de seus quadris e o contorno delicado de sua cintura. Ela desceu para a sala, onde Diego estava sentado no sofá, assistindo a um jogo de futebol na televisão, uma cerveja gelada na mão. O som dos narradores enchia o ambiente, mas Ana sabia que sua presença mudaria o ritmo da noite. "Não sabia que você gostava de futebol", disse ela, sentando-se no outro canto do sofá, cruzando as pernas de forma que o tecido do vestido subisse ligeiramente. Diego virou a cabeça, seus olhos encontrando os dela antes de descerem por um instante até suas pernas. Ele pigarreou, voltando a atenção para a tela. "É só um passatempo. O que você quer, Ana?" Ela riu, um som leve. "Só achei que podíamos conversar. Somos uma família agora, não é?" Diego bufou, tomando um gole da cerveja. "Família? Não me faça rir." Ana inclinou-se para a frente, apoiando o queixo nas mãos, deixando o decote do vestido revelar um pouco mais. "Você é sempre assim tão frio, ou sou eu que te deixo nervoso?" A pergunta saiu com um tom provocador, e ela viu os ombros de Diego enrijecerem. Ele desligou a televisão, o silêncio súbito enchendo a sala com uma tensão palpável. "Você gosta de brincar com fogo, não é?" disse ele, finalmente virando-se para encará-la. Seus olhos eram como brasas, queimando com algo que Ana não conseguia decifrar: raiva, desejo ou talvez os dois. Ela se levantou, caminhando lentamente até a mesa onde ele havia deixado a cerveja, e pegou a garrafa, levando-a aos lábios. O líquido gelado desceu por sua garganta, mas ela não desviou o olhar. "E você, Diego, o que você gosta de fazer quando ninguém está olhando?" A pergunta pairou no ar e por um momento Ana pensou que ele a ignoraria, como sempre fazia. Mas então ele se levantou, diminuindo a distância entre eles em 2 passos rápidos. "Você não sabe com o que está lidando", murmurou ele, tão perto que Ana podia sentir o calor de sua respiração. Ela não recuou, inclinando a cabeça para trás para sustentar seu olhar. "Então me mostra." As palavras mal haviam saído de sua boca quando Diego a segurou pelos pulsos, puxando-a para si. O toque dele era firme, quase bruto, mas Ana não resistiu. Em vez disso, ela se deixou levar, seus corpos colidindo em um instante de pura eletricidade. O beijo que veio em seguida foi intenso, quase desesperado, como se ambos estivessem liberados. As mãos de Diego deslizaram pelas costas dela, e Ana sentiu cada centímetro de seu corpo responder, o desejo apagando qualquer pensamento de culpa ou consequência. Quando finalmente se afastaram ofegantes, Diego a encarou com uma mistura de raiva e confusão. "Isso foi um erro", disse ele, a voz rouca. Ana sorriu, ajustando o vestido com uma calma que não sentia. "Foi? Ou foi exatamente o que você queria?" Antes que ele pudesse responder, ela ouviu o som de uma garrafa caindo no chão. A cerveja que Diego segurava havia escorregado de suas mãos, estilhaçando-se no mármore.
O barulho quebrou o momento e Diego deu um passo atrás, passando a mão pelo cabelo. Você é perigosa, Ana, e eu não vou cair nesse jogo. Ele virou as costas, subindo as escadas com passos pesados, deixando-a sozinha no meio da sala. Ana ficou parada, o coração ainda o vidro quebrado no chão refletia a luz da lua, que entrava pelas janelas como fragmentos de um espelho partido. Ela sabia que havia cruzado uma linha, mas em vez de medo, sentia uma excitação que a consumia. Diego podia dizer o que quisesse, mas o jeito como ele a beijara contava uma história diferente. Ela se abaixou para pegar os cacos de vidro, cada movimento deliberado, como se estivesse coletando pedaços de uma vitória. Enquanto jogava os fragmentos na lixeira, Ana olhou para a escada vazia, onde Diego havia desaparecido. A noite ainda não havia terminado e ela sabia que aquele era apenas o começo. O som dos cacos de vidro sendo jogados na lixeira ainda ecoava na mente de Ana enquanto ela subia as escadas, o coração batendo como um tambor em um desfile de carnaval. A noite anterior havia deixado uma marca. O beijo de Diego, tão intenso quanto proibido, ela sabia que havia acendido algo que não podia mais apagar, e isso a fazia sentir-se viva, como se estivesse dançando na beira de um precipício. Enquanto passava pelo corredor, Ana lançou um olhar para a porta fechada do quarto de Diego. Ele estava lá dentro, paz, provavelmente lutando contra os mesmos demônios que ela havia despertado. Um sorriso travesso curvou seus lábios. O jogo estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma dança delicada de olhares furtivos e silêncios carregados. Carlos voltou de sua viagem, alheio à tensão que vibrava entre Ana e Diego. Ele a abraçava com entusiasmo, contando histórias sobre os negócios e prometendo levá-la para um fim de semana em Ilhabela. Ana sorria, assentia, mas seus olhos vagavam para Diego, que se mantinha distante, evitando contato sempre que possível. No entanto, Ana notava as pequenas rachaduras na armadura dele, o jeito como seus dedos tamborilavam na mesa quando ela entrava na sala, ou como ele podia fingir indiferença, mas Ana sabia que o fogo que haviam acendido naquela noite ainda queimava. Uma tarde, enquanto Carlos cochilava na varanda com um livro aberto no peito, Ana encontrou Diego na lavanderia, jogando roupas na máquina. Ele estava sem camisa, o corpo bronzeado brilhando sob a luz suave que entrava pela janela. Ana parou na porta, o ar preso na garganta. Precisa de ajuda? Perguntou ela, com um tom que misturava inocência e provocação. Diego virou-se, os músculos das costas se movendo como ondas sob a pele. Não preciso de nada de você, respondeu, mas sua voz era menos firme do que ele gostaria. Ana deu um passo à frente, deixando a porta se fechar atrás dela. Tem certeza, Diego? Porque naquela noite você parecia querer algo. Ele fechou a tampa da máquina com mais força do que o necessário, o som ecoando no pequeno espaço. Aquilo foi um erro. Um momento. Ana riu, aproximando-se até que o perfume doce que ela usava invadisse o ar entre eles. Um erro. Você beija assim por engano? Ela estendeu a mão, roçando de leve o braço dele, sentindo a pele quente sob seus dedos. Diego recuou, mas não rápido o suficiente. Você é casada com meu pai, Ana. Isso não significa nada para você. Ana inclinou a cabeça, os cabelos cacheados caindo sobre um ombro. Significa que eu sei o que quero. E você, Diego, o que você quer? Antes que ele pudesse responder, o som de passos no corredor os interrompeu. Era a empregada, chamando Ana para ajudar com o jantar. Diego aproveitou a chance para escapar, pegando uma camiseta e saindo sem dizer mais nada. Ana ficou ali, o coração acelerado, mas com uma certeza crescendo dentro dela. Diego podia resistir, mas não por muito tempo. Ela sabia que o desejo era uma corrente que os puxava. Naquela noite, Ana sugeriu a Carlos que fossem a um hotel boutique no centro de São Paulo para reacender a chama. Carlos, encantado com a ideia, reservou uma suíte de luxo. Mas Ana tinha outros planos. Enquanto Carlos tomava banho, ela mandou uma mensagem para Diego.
Estarei no Hotel Tivoli, quarto 504, amanhã à noite. Se quiser conversar, estarei esperando. Ela apagou a mensagem do celular logo depois, sabendo que era um risco, mas o tipo de risco que a fazia sentir o sangue pulsar nas veias. Quando Carlos saiu do banheiro, envolto em um roupão, Ana o recebeu com um sorriso, mas sua mente estava em outro lugar. No dia seguinte, enquanto Carlos participava de uma reunião, Ana e Diego se encontraram no hotel. O quarto era elegante, com paredes brancas e uma vista para as luzes da cidade. Diego entrou hesitante, os punhos cerrados, como se estivesse pronto para uma briga. "Por que me chamou aqui?" Ana, sentada na beira da cama, vestia um robe de seda que deixava os ombros à mostra. "Porque precisamos parar de fingir, Diego. Você sabe o que sentimos." Ele balançou a cabeça, mas seus olhos traíam a luta interna. "Você, a esposa do meu pai. Isso é errado?" Ana se levantou, caminhando até ele, seus pés descalços, silenciosos no carpete. "Errado é viver mentindo para nós mesmos. Eu não amo o Carlos, não como eu. Poderia amar você." As palavras pairaram no ar e por um momento Diego pareceu congelado. Então, como se uma represa tivesse se rompido, ele a puxou para si, e os dois se perderam em um abraço que apagava todas as barreiras. A noite no hotel foi uma entrega total. Um momento em que o desejo venceu a razão. Quando amanheceu, Diego acordou primeiro, o rosto marcado por uma mistura de êxtase e culpa. Ele olhou para Ana, ainda adormecida, os cabelos espalhados pelo travesseiro como uma coroa escura. "O que estamos fazendo?" murmurou. Ele se levantou, vestiu-se em silêncio e saiu, deixando Ana sozinha no quarto. Quando Ana acordou, encontrou o lado da cama vazio. Por um instante sentiu um vazio, mas logo foi substituído por uma determinação fria. Diego podia estar confuso, mas ela não. Aquela noite havia selado algo entre eles e Ana não pretendia deixar que ele escapasse. Ela voltou para a mansão, onde Carlos a recebeu com um abraço caloroso, alheio ao que havia acontecido. "Você parece radiante, querida", disse ele, beijando sua testa. Ana sorriu, mas seus olhos buscaram Diego, que estava na sala, fingindo ler um livro. Ele evitou seu olhar, mas Ana sabia que o laço entre eles agora era inquebrável. Enquanto Carlos falava sobre seus planos para expandir os negócios, Ana começou a tecer seus próprios planos. Diego era dela, mas Carlos ainda estava no caminho. Ela precisava garantir que ele... Durante o jantar, ela serviu a Carlos uma taça de vinho tinto, seus dedos roçando os dele com uma ternura fingida. "Você já pensou em me deixar ajudar com os negócios, amor? Afinal, agora sou parte disso tudo", disse ela com um tom doce. Carlos riu, encantado. "Claro, Ana, talvez seja a hora de você aprender mais sobre os imóveis. Quem sabe um dia você não cuida de tudo?" Diego, sentado à mesa, apertou o garfo com força, mas permaneceu em silêncio. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, Ana ficou acordada, olhando para o teto. A ideia de controlar a fortuna de Carlos começava a tomar forma em sua mente, mas Diego era a chave para algo maior. Ela imaginava uma vida onde não precisasse fingir, onde pudesse ter tudo: o dinheiro, o poder e o homem que fazia seu corpo vibrar. Enquanto o luar entrava pela janela, Ana traçou o contorno do lençol com os dedos. Ela sabia que o caminho que escolhera era perigoso, mas o desejo que queimava dentro dela era mais forte do que qualquer medo. Com um suspiro, ela fechou os olhos, deixando-se levar por sonhos onde Diego a segurava e Carlos era apenas uma lembrança distante. O luar que entrava pela janela do quarto de Ana parecia sussurrar segredos. Mas ela não precisava de sussurros para saber o que queria. Enquanto traçava o contorno do lençol, seus pensamentos não estavam com Carlos, que dormia profundamente ao seu lado, nem com os sonhos de uma vida luxuosa que a trouxeram até ali. Eles estavam com Diego, com o calor de suas mãos, com o olhar que ele tentava esconder, mas que Ana sabia decifrar. A noite no hotel Dayo havia acendido uma chama que agora ardia descontrolada, e Ana
Sentia que cada passo que dava a levava mais fundo em um caminho sem volta. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, uma ideia começou a germinar, fria e calculada. Na manhã seguinte, a mansão despertou com o aroma de pão quente e café fresco. Ana desceu para a cozinha, vestindo um vestido leve que dançava ao redor de suas pernas a cada passo. Carlos já estava à mesa, mexendo seu café com uma colherzinha de prata, o rosto iluminado por um sorriso que parecia nunca desvanecer. Você está linda hoje, querida, disse ele, estendendo a mão para tocar a dela. Ana sorriu, mas seus olhos vagaram para o corredor, onde Diego apareceu, segurando uma xícara de café preto. Ele evitou seu olhar, sentando-se o mais longe possível dela na mesa. A tensão entre eles era como uma corda esticada, pronta para romper, mas Carlos parecia alheio a tudo, perdido em sua própria felicidade. Enquanto Carlos falava sobre seus planos para o fim de semana, Ana observava Diego pelo canto do olho. Ele estava mais quieto do que o normal. Os dedos Ela sabia que ele estava lutando contra o que haviam compartilhado, contra o peso da culpa que o consumia. Mas Ana não sentia culpa. Para ela, cada encontro com Diego era uma vitória, um passo mais perto de algo que ela ainda não conseguia nomear. Durante o café, Carlos mencionou que precisava verificar os imóveis que alugava em Pinheiros. Por que você não vem comigo, Ana? Pode ser bom você aprender como tudo funciona, sugeriu ele com um brilho de orgulho nos olhos. Ana assentiu, mas sua mente já estava em outro lugar. A ideia de ter acesso aos negócios de Carlos era tentadora, mas não pelo motivo que ele imaginava. Mais tarde, enquanto Carlos tomava banho, Ana encontrou uma oportunidade. No escritório dele, entre pilhas de papéis e contratos, ela viu uma pasta com o rótulo Contas e Medicamentos. Curiosa, ela abriu a pasta, descobrindo receitas médicas. Carlos havia mencionado, certa vez, que tomava remédios regularmente para manter sua saúde estável. Ana segurou um dos frascos, o vidro frio contra seus dedos, e uma ideia sombria tomou forma. E se ela pudesse acelerar o inevitável? E se Carlos, com sua idade e saúde frágil, simplesmente não estivesse mais ali? A culpa tentou se infiltrar, mas Ana a afastou. Ela não era uma assassina, disse a si mesma. Só estava pensando no futuro. Naquela noite, Ana foi ao quarto de Diego, esperando encontrá-lo. Ele estava lá, sentado na beira da cama, olhando para o celular com uma expressão distante. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Diego ergueu os olhos, o rosto endurecido. Não temos nada para conversar, Ana. O que aconteceu foi um erro. Acabou. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele, tão perto que suas coxas quase se tocavam. Você pode dizer isso, mas seu corpo diz outra coisa. Ela colocou a mão no braço. Diego puxou-se o braço, mas não se levantou. Você é louca! Meu pai confia em você. Como você pode fazer isso com ele? Ana inclinou-se, sua voz suave como uma carícia. Eu não amo o Carlos, Diego. Nunca amei. Ele é gentil, mas ele não é você. Ela deixou as palavras pairarem, observando a batalha nos olhos dele. Diego balançou a cabeça, mas seus punhos estavam menos cerrados agora. Você não entende o que está fazendo. Isso vai destruir tudo. Ana sorriu, um sorriso lento e perigoso. Ou pode nos dar tudo. Pense nisso, Diego. Você e eu, sem ele no caminho. Todo esse dinheiro, essa casa, tudo poderia ser nosso. Ele a encarou, os olhos arregalados como se visse um monstro pela primeira vez. Mas Ana sabia que o desejo ainda estava lá, lutando contra a razão. Nos dias seguintes, Ana começou a agir. Ela pesquisou em segredo, usando o celular em modo anônimo, sobre medicamentos. Encontrou uma farmácia discreta no centro da cidade, onde comprou comprimidos que pareciam inofensivos, mas que, em doses erradas, poderiam desestabilizar a pressão arterial de alguém como Carlos. Ela os guardou em um frasco idêntico ao que ele usava, trocando alguns dos comprimidos originais.
cada vez que entregava os remédios a Carlos com um sorriso doce e um copo d'água. Faque! Ana sentia um aperto no peito, mas o empurrava para longe. Você está bem, amor? Perguntou ela, entregando-lhe as pílulas. Carlos assentiu, sem desconfiar de nada. Obrigado, querida. Você é um anjo. Ana sorriu, mas seus olhos estavam frios. Enquanto isso, a relação com Diego continuava em segredo. Eles se encontravam em hotéis ou na casa de amigos dele, sempre aproveitando as ausências de Carlos. Cada encontro era uma mistura de paixão e culpa, mas Ana se sentia mais viva do que nunca. Diego, por outro lado, isso precisa parar, Ana, disse ele uma noite, enquanto estavam deitados em um quarto de hotel, o suor ainda brilhando em seus corpos. Não podemos continuar traindo meu pai. Ana traçou o contorno do peito dele com os dedos, sua voz suave. Então por que você está aqui, Diego? Por que você quer tanto quanto eu? Ele não respondeu, mas o silêncio dele era resposta suficiente. Uma tarde, Ana estava na sala quando Diego entrou, carregando uma caixa de documentos. Ele parecia cansado, as olheiras marcando seu rosto. O que é isso? Perguntou ela, apontando para a caixa. Papéis do meu pai. Ele pediu para eu organizar algumas coisas. Ana se aproximou, fingindo curiosidade, mas seus olhos estavam fixos no cofre, ao fundo da sala, que Carlos havia mostrado a ela dias antes. Você já pensou no que vai fazer com tudo isso um dia? Perguntou ela, com um tom casual. Diego a encarou desconfiado. Por que você quer saber? Ana deu de ombros. Deve ser uma responsabilidade enorme. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, Ana abriu o cofre com a combinação que ele havia compartilhado, confiante demais em sua lealdade. Dentro, encontrou documentos de propriedades, joias e uma quantia em dinheiro que fez seus olhos brilharem. Ela fechou o cofre rapidamente, o coração disparado. Tudo estava ao seu alcance, mas Carlos ainda era o obstáculo. Enquanto voltava para o quarto, Ana sentiu uma determinação fria se instalar. Ela precisava agir rápido, antes que Diego percebesse o que estava acontecendo. Deitada ao lado de Carlos, ela olhou para o frasco de remédios na mesinha de cabeceira, o plano se solidificando em sua mente. Com um suspiro lento, ela virou-se para o lado, o olhar perdido na escuridão, sabendo que o próximo passo seria o mais perigoso de todos. A escuridão do quarto parecia mais densa naquela noite, como se o peso o frasco de remédios na mesinha de cabeceira brilhava sob o fraco reflexo da luz da rua, um lembrete silencioso do plano que ela havia colocado em movimento. Ana ficou deitada, os olhos fixos no teto, enquanto o ronco intermitente de Carlos ecoava ao seu lado. Cada batida de seu coração parecia marcar o tempo, como um relógio contando os minutos até o inevitável. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas a promessa de liberdade, de uma vida com Diego, sem barreiras, era mais forte do que qualquer remorso. Enquanto o silêncio da mansão a envolvia, Ana sentiu uma determinação fria se solidificar, como gelo se formando sobre um lago. Na manhã seguinte, o sol raiava sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados. Ana desceu para o café da manhã, o vestido branco que escolhera destacando a suavidade de sua pele morena. Carlos estava na sala, segurando uma xícara de chá. Você está bem, amor? Perguntou ela, com uma preocupação tão bem ensaiada que até ela quase acreditou. Carlos sorriu, embora o esforço fosse visível. Só um pouco cansado, querida. Acho que é a idade. Ele riu, mas tossiu logo em seguida, uma tosse seca que fez Ana apertar os lábios. Ela entregou-lhe os comprimidos, os mesmos que havia trocado, com um copo d'água. Toma. Isso vai te ajudar a se sentir melhor. Carlos engoliu os remédios sem questionar, e Ana desviou o olhar, sentindo um nó no estômago que rapidamente suprimiu. Diego apareceu na sala pouco depois, o cabelo desgrenhado e os olhos marcados por uma noite mal dormida. Ele cumprimentou o pai com um aceno rápido, mas evitou Ana, sentando-se do outro lado da mesa. A tensão entre eles era quase tangível, como uma corrente elétrica que ninguém mais parecia notar. Durante o café,
Carlos começou a falar sobre seus planos de reformar mais um imóvel, mas sua voz estava fraca. Ana observava fingindo preocupação, enquanto Diego franzia a testa claramente incomodado. Pai, você deveria ir ao médico. Não está parecendo bem, disse ele, a voz carregada de preocupação genuína. Carlos acenou com a mão, descartando a ideia. É só cansaço, filho. Nada que um bom descanso não resolva. Mais tarde, quando Carlos saiu para uma consulta com seu contador, Ana aproveitou para se aproximar de Diego. Ele estava na varanda, olhando para a piscina, o reflexo da água dançando em seus olhos. Você está preocupado com ele, não é? Perguntou ela, parando ao seu lado. Diego não respondeu de imediato, seus dedos apertando o corrimão. Ele é meu pai, Ana. Claro que estou. Ela colocou a mão sobre a dele, um gesto que parecia gentil, mas carregado de intenções. Eu também me preocupo, Diego. Mas ele é forte, vai ficar bem. As palavras saíram com uma suavidade calculada, mas Diego puxou a mão. Você se preocupa mesmo? Ou está só fingindo, como faz com tudo? Ana sentiu o peito apertar, mas manteve o sorriso. Você me conhece tão pouco, Diego. Talvez um dia você veja quem eu realmente sou. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Carlos começou a se queixar de tonturas e dores no peito, mas continuava a confiar nos remédios que Ana lhe dava. Ela, por sua vez, mantinha a fachada de esposa dedicada, preparando refeições, organizando a casa e até acompanhando Carlos em uma visita a um dos imóveis alugados. Mas nos bastidores, ela e Diego continuavam seus encontros clandestinos, roubando momentos em hotéis discretos ou no carro dele, estacionado em ruas escuras. Cada toque, cada beijo parecia alimentar a obsessão de Ana, mas Diego estava cada vez mais distante, como se o peso da traição estivesse corroendo-o por dentro. Uma noite, enquanto Ana organizava papéis no escritório de Carlos, o que você está fazendo? Perguntou, a voz cortante. Ana olhou para ele surpresa e fechou a gaveta rapidamente, só ajudando seu pai com algumas coisas. Ele pediu para eu organizar os documentos. Diego cruzou os braços, os olhos estreitados. Você está sempre por aí, mexendo nas coisas dele. O que você quer, Ana? Ela se levantou, caminhando até ele com passos lentos, o vestido esvoaçante roçando suas pernas. Eu quero o que você quer, Diego. Uma vida melhor, liberdade. Você não cansa de viver na sombra do seu pai? Ele a encarou, o rosto endurecido. Você não sabe do que está falando. Ele é tudo o que eu tenho. Antes que Ana pudesse responder, o som do telefone de Carlos tocando no andar de baixo os interrompeu. Era um lembrete de que ele estava em casa, provavelmente no sofá, lutando contra a fraqueza que Ana sabia ser culpa dela. Ela desviou ao olhar, sentindo uma pontada de algo que não queria chamar de culpa. Nos dias, ele foi internado após um episódio de tontura intensa e Ana ficou ao seu lado no hospital, segurando sua mão enquanto os médicos faziam exames. Diego estava lá também, o rosto marcado por uma angústia que Ana não podia ignorar. Ele vai ficar bem, Diego, disse ela, tocando o ombro dele. Mas Diego se afastou, os olhos brilhando com algo que parecia raiva. Naquela noite, enquanto Carlos dormia no hospital, Ana voltou para a mansão sozinha. Ela caminhou até o escritório, onde encontrou o frasco de remédios que havia trocado. Ao abri-lo, viu que restavam poucos comprimidos. Seu plano estava funcionando, mas a visão daqueles pequenos comprimidos brancos trouxe uma onda de frio ao seu coração. Ela fechou o frasco com força, tentando afastar a dúvida. Então, ouviu um barulho atrás dela. Diego estava na porta, segurando um celular, o rosto pálido. Eu sei o que você fez, Ana, disse ele, a voz tremendo de fúria. Encontrei o frasco. Ana congelou, o frasco ainda na mão. Ela abriu a boca para negar, mas as palavras de Diego a interromperam. Não minta, eu vi tudo nas câmeras de segurança. Você o está matando. O mundo pareceu girar ao redor dela. Ana tentou manter a compostura, dando um passo em direção a ele. Diego, escuta, eu fiz isso por nós.
para que possamos ficar juntos sem ele no caminho. Diego a encarou, os olhos cheios de desprezo. Você é um monstro! Saia da minha casa, agora! Ele apontou para a porta, o corpo tremendo de raiva. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela tentou tocar o braço dele, mas Diego recuou, como se o toque dela fosse veneno. Você matou meu pai? Repetiu ele, a voz quebrando. Ana balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar, mas não de remorso, de medo. Diego, por favor, eu só queria. Antes que pudesse terminar, Diego virou as costas. Ana ficou parada, o frasco de remédios ainda em suas mãos, o peso de suas ações caindo sobre ela como uma onda. Ela olhou para o corredor vazio, o silêncio da mansão agora um eco de sua própria ruína. O silêncio da mansão era ensurdecedor, como se as paredes de mármore tivessem absorvido o eco da fúria de Diego e o transformado em um vazio opressivo. Ana ficou parada no escritório, o frasco de remédios ainda preso entre seus dedos, o peso da acusação de Diego esmagando-a como uma onda que ela não podia evitar. O corredor vazio à sua frente parecia se estender infinitamente, um reflexo da solidão que agora a engolia. Ela deixou o frasco cair na mesa, o som do vidro contra a madeira ecoando como um ponto final. Diego a havia chamado de monstro. E talvez ele estivesse certo. Mas Ana não podia voltar atrás. Não agora, quando tudo que ela havia construído estava desmoronando. Ela correu até o quarto de Diego, batendo na porta com desespero. Eu não quis que isso acontecesse assim. Sua voz tremia, mas não havia resposta. A porta permaneceu fechada, uma barreira tão sólida quanto a raiva dele. Ana deslizou para o chão, as costas contra a madeira fria, as lágrimas finalmente escapando. Não eram lágrimas de remorso pelo que fizera a Carlos, mas de pânico por perder tudo que havia conquistado. A mansão, o dinheiro, Diego. Tudo parecia escorrer por entre seus dedos como areia. Ela ficou ali por longos minutos, o silêncio da casa a envolvendo como um castigo. Na manhã seguinte, Diego não apareceu para o café. Ana encontrou uma nota na mesa da cozinha, escrita em sua caligrafia firme. Você tem até o fim do dia para sair. Não volte. O peso daquelas palavras a atingiu como um soco. Ela esperava raiva, talvez até uma discussão, mas não essa frieza cortante. Ana caminhou pela casa, os pés arrastando no chão polido. A piscina infinita, que antes parecia um sonho, agora refletia apenas sua própria imagem distorcida. Ela entrou no quarto que dividia com Carlos, olhando para as roupas de grife penduradas no armário, os sapatos que custavam mais do que sua família ganhava em meses. Tudo isso pertencia a uma vida que não era mais dela. Ana tentou ligar para Diego, mas o número estava bloqueado. Mandou mensagens, uma após a outra, implorando por uma chance de explicar, mas elas voltavam como não entregues. O desespero a levou a pegar uma mala e começar a jogar suas coisas dentro, sem cuidado, os vestidos de seda amassando-se como promessas quebradas. Ela parou ao encontrar o colar de pérolas que Carlos lhe dera na primeira semana, um presente que ele dissera ser um símbolo do nosso futuro. Ana segurou o colar, as pérolas frias contra sua pele, e por um momento sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa. Mas o sentimento passou rápido. Carlos não havia mais nada a perder. Ela deixou a mansão ao entardecer, o sol pintando o céu de tons vermelhos como se a cidade soubesse do sangue que corria em suas veias. Ana voltou para Itacaré, a cidadezinha à beira-mar que ela tanto queria deixar para trás. O ônibus sacolejava pelas estradas esburacadas e Ana olhava pela janela, vendo as palmeiras passarem em um borrão verde. Quando chegou à casa dos pais, a recepção não foi como esperava. A mãe, que outrora a incentivara a se casar com Carlos, agora a encarava com desconfiança. "O que você fez, Ana?" perguntou ela após ouvir rumores da morte súbita de Carlos. O Bassem, pai sempre calado, apenas balançou a cabeça, como se Ana fosse uma estranha. As amigas de infância, que antes invejavam sua nova vida,
agora cochichavam pelas esquinas, chamando-a de viúva negra e caçadora de heranças. Itacaré, que um dia fora seu lar, agora era uma prisão de julgamentos. Ana tentou reconstruir sua... O dinheiro que trouxera da mansão era pouco. Carlos não havia deixado um testamento que a incluísse, e Diego, como único herdeiro, havia tomado controle de tudo. Ela conseguiu um emprego em um bar na praia, servindo caipirinhas como fazia antes. Mas agora os olhares dos clientes eram diferentes. Eram olhares de curiosidade mórbida, de quem conhecia sua história e queria saber mais. Ana trabalhava em silêncio, o peso dos olhares a sufocando enquanto tentava ignorar as memórias de Diego, seu toque, sua voz, o calor de seus encontros secretos. Enquanto isso, Diego decidiu deixar São Paulo. A mansão, com suas paredes cheias de lembranças de Carlos, era um fardo que ele não podia carregar. Ele a colocou à venda, usando o dinheiro para começar uma nova vida no Rio de Janeiro, onde conseguiu um emprego em uma agência. Cada noite, ao voltar para seu apartamento modesto, Diego pensava no pai, na culpa que sentia por não tê-lo protegido e na raiva que ainda queimava contra Ana. Ele bloqueou qualquer tentativa de contato dela, apagando suas mensagens sem lê-las, mas a imagem dela, seus cabelos cacheados, seu sorriso provocador, ainda o assombrava. Ana, em Itacaré, tentava seguir em frente, mas o passado a perseguia. Uma noite, enquanto limpava o balcão do bar, ela viu um casal de turistas rindo na praia, as mãos entrelaçadas, e sentiu uma dor que não conseguia explicar. Ela havia trocado tudo por um sonho de riqueza, mas agora estava de volta ao ponto de partida, com nada além de arrependimentos. Ela pegou o celular, digitando mais uma mensagem para Diego, sabendo que ele nunca responderia. Eu só queria que você entendesse, escreveu. Ela guardou o celular no bolso, o coração pesado, e voltou a limpar o balcão, o som das ondas ao fundo como um lembrete cruel de tudo que havia perdido. O som das ondas quebrando na praia de Itacaré parecia zombar de Ana enquanto ela limpava o balcão do bar, o pano úmido deslizando sobre a madeira gasta. A imagem do casal rindo na areia ainda pairava em sua mente, uma lembrança cruel do que ela havia perdido. A mensagem não enviada para Diego pesava em seu bolso como uma pedra que ela carregava sem saber por quê. Cada noite, ao voltar para a casa dos pais, Ana sentia o vazio crescer, como se o mar que tanto amava tivesse engolido a garota sonhadora que ela um dia foi. A vida que ela imaginara, cheia de glamour, dinheiro e paixão, havia desmoronado, deixando apenas o eco de suas escolhas erradas. Mas naquela noite, sob o céu estrelado, Ana começou a refletir sobre o caminho que a levara até ali. Escapar da pobreza, viver uma vida que brilhasse como as vitrines das lojas de São Paulo. Ana se lembrava de como os olhos de Carlos brilhavam quando a viu pela primeira vez no bar, prometendo-lhe um mundo que ela só conhecia pelos sonhos. Ela aceitou, não por amor, mas pela promessa de segurança. A mansão, com suas piscinas ilustres, parecia o troféu final, mas Ana logo descobriu que o luxo não preenchia o vazio do coração. Diego, com seu olhar penetrante e sua raiva contida, tornou-se a faísca que incendiou seus desejos mais profundos. Mas o que ela pensou ser paixão era, na verdade, uma armadilha que ela mesma construiu. Cada passo que Ana deu foi guiado pela ambição. Ela trocou os remédios de Carlos, acreditando que sua morte abriria as portas para uma vida perfeita com Diego. Mas, ao manipular o destino, Ana manipulou também sua própria ruína. A descoberta de Diego, ele não apenas a rejeitou, mas a expulsou de sua vida, levando consigo qualquer chance de redenção. Agora, de volta a Itacaré, Ana era uma estranha em sua própria cidade. As fofocas a seguiam como sombras e os olhares de desaprovação dos vizinhos eram mais pesados do que qualquer corrente. Ela havia trocado tudo por nada, e o preço foi sua própria alma. Enquanto servia uma caipirinha a um cliente, Ana pensou em Diego. Ele estava no Rio de Janeiro, agora, tentando reconstruir sua vida, carregando o peso da perda do pai e da traição que compartilhara com ela. Ana imaginava se ele, em algum momento, pensava nela. Não com saudade,
mas com a mesma raiva que ardia em seus olhos naquela última noite. Ela sabia que nunca teria a chance de se explicar, de convencê-lo de que, em algum canto retorcido de seu coração, ela acreditava estar agindo por amor. Mas amor não manipula, não destrói, não mata. Ana entendeu isso tarde demais. O desejo por dinheiro e poder pode cegar até os corações mais jovens. Ela trocou sua juventude, sua dignidade e sua humanidade por uma ilusão, e o resultado foi uma solidão que nenhum dinheiro poderia comprar. Para quem ouve essa história, fica o aviso. Cuidado com o que você deseja. O caminho para a riqueza pode parecer brilhante, mas às vezes ele leva a um abismo. Viva com verdade, valorize o que realmente importa. As conexões humanas, o respeito por si mesmo e pelos outros. Porque no final são essas coisas que nos mantêm inteiros, mesmo quando o mundo desaba. Ana terminou de limpar o balcão, o bar já quase vazio. Ela olhou para o mar, as ondas brilhando sob a luz da lua, e sentiu um vazio que não podia explicar. Talvez um dia ela encontrasse um jeito de se perdoar, de reconstruir o que havia destruído dentro de si. Mas, por enquanto, ela apenas trabalhava, vivia e tentava esquecer. O preço da ambição pode ser alto demais e nem sempre há um caminho de volta. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Deixe seu comentário, compartilhe seus pensamentos e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com suas emoções. Até a próxima!